Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Graça e paz, meus irmãos. Estamos Amém. num feriado, né? Eu não sei quem mandou o link, mas durante o escuto, quiser mandar o link, fiquem à vontade. Possamos nesse momento fazer uma oração inicial. Senhor Deus e Pai, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, a qual rogamos a Ti, Senhor, misericórdia. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado por mais uma terça-feira que estamos juntos como igreja, Pai, a dirigir nossas vozes a Ti, Senhor, a Te agradecer, a Te glorificar nesse momento, Senhor, a colocar os nossos pedidos, Pai, nosso coração diante de Ti nesse momento, Senhor, para que tudo seja feito conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Deus.
Em nome santo de Jesus Cristo, Pai, te oramos e te agradecemos por esse começo de culto. Recebe tudo que for dito, falado nesta noite, Pai. Obrigado por tudo. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, meus irmãos, eu peço à irmã Zélia que possa escolher um salmo. Logo após a irmã Zélia, logo após o irmão Clibanês, o Jairo. teu tá muito baixinho, Clibanês. Eu acho que é teu microfone. Aumenta mais só um pouquinho, tá muito baixinho. Eu quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 96. Amém. O Salmo 96, ele tem o título Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Diz o texto: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são como coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará tudo com justiça e os povos com a sua verdade. Que o nosso Deus e Pai aplique esta palavra nos nossos corações e que todos nós entendamos que fomos convidados por Ele para dizê-lo na beleza da sua santidade. Eu agradeço ao diácono Clibanês pela oportunidade concedida e que Deus esteja abençoando e a todos que se encontram nessa sala, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu peço nesse momento, a palavra está com o irmão Jairo, possamos nos levar a Deus em oração, né, em confissões, arrependimento de pecados. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos o nome, porque o Senhor é bom. Temos visto a tua graça, a tua misericórdia, sendo derramada a nosso favor a cada dia. Louvamos o teu nome, Senhor Deus, por esse privilégio tão imenso, que é de nos reunirmos por meio dessa rede social, para divulgarmos o teu nome e nos reunirmos em oração. Ajuda, Senhor Deus, o teu povo para entender os teus caminhos,
ajuda, nos fortalece cada dia e nos prepara, Senhor Deus, para a tua vinda gloriosa. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Com muita gratidão, né? Estamos aqui hoje. Eu queria pedir à irmã Zélia, né, que pudesse orar ao Senhor pelos missionários, como ela, como a sua família, que Amém. Deus possa estar com eles, né, confortando eles, encorajando. Sabemos que muitas vezes nosso lado humano ele é muito falho, né, nossa mente, nosso corpo, e quem nos sustenta realmente é o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia. É verdade. É verdade. Oremos. Paizinho querido, elevamos mais uma vez a nossa voz ao trono da sua graça, porque reconhecemos o seu senhorio, a sua santidade, e lhe agradecemos, ó Deus, porque aprove ao Senhor nos trazer a sua presença quando nos encontramos mortos em delitos e pecados. Neste momento, queremos lhe rogar, Senhor, seja com todos os missionários, seja com os campos missionários, seja com as filhas de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, que levam as boas novas de salvação aos povos não alcançados. Que o Senhor seja com eles, junto aos quilombolas, junto aos indígenas, junto aos povos, ó Deus, junto aos ciganos, junto aos demais povos não alcançados. Seja com a APMT, seja com a Junta Nacional de Missões, seja com a Missão Caio, que todos seja com o projeto Apinagé, tome tudo e todos em suas mãos. Ó Deus, toma cada pastor, cada evangelista que tem se colocado em mãos para anunciar as boas novas de salvação. Seja, Senhor, com os missionários. Também lhe peço que seja com todos aqueles irmãos que o Senhor tem levantado para estar na brecha dessa ação por missões. Também quero lhe rogar que seja com todos aqueles que podem contribuir, que possa estar fazendo missões através da contribuição. E assim possamos estar fazendo o teu trabalho, indo, intercedendo, contribuindo. Que o Senhor, que é soberano e que nos ordenou para ir pregar o evangelho a toda criatura, nos ajuda para que possamos fazer isto em tempo e fora de tempo. Abençoe todas as famílias que se põem em tuas mãos para fazer a tua obra. Também seja com todas as vidas que hão de receber a tua palavra, ó Pai, e que haja um mover do seu Santo Espírito sobre a cada um deles. Assim te rogamos e já te agradecemos, em nome para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu estava conversando com um amigo esses dias, eu estava me lembrando da oportunidade que Deus me deu na Igreja Presbiteriana da Liberdade de conhecer assim grandes homens, né, que me influenciaram muito, como exemplo de pais, de líderes também, e de pessoas que trabalhavam na casa do Senhor, né, com um caráter buscado na Sagrada Escritura, do qual tinha Cristo como alvo, né? Irmão Luciano, que não está entre nós, irmão Francisco de Paula, né? E eu estava conversando com esse amigo e falando deles. E é devido ao diácono, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Eu queria pedir nesse momento que não é diácono, é presbítero, mas eu queria pedir a Jorge que orasse pelas viúvas,
de nossa igreja. Ibanez, eu não ouvi bem, não. É orar para quê? Pelas viúvas de Uhum. nossa igreja, né? Lembrando de irmã Esther, lembrando da esposa do irmão Luciano. Uhum. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez chegamos na tua presença, através das nossas orações, através das nossas petições. Te louvamos, tu és um Deus soberano, um Deus que conhece todas as coisas. Até antes de nós orarmos, o Senhor já conhecia as nossas orações. Louvamos o teu nome, Senhor. É por ti que nós existimos, movemos e respiramos. Louvamos o teu nome, Senhor, por esse momento no qual o Senhor nos proporciona. E estamos juntos com a igreja, orando, intercedendo, Senhor. E, Senhor, louvamos o teu nome, Senhor. Porque nós, Senhor, se relacionamos com um Deus vivo, um Deus real. Um Deus, Senhor, que é um Deus vivo. E colocamos em tuas mãos as nossas orações. Seja, Senhor, como pedido que foi feito nesta noite pelas viúvas da tua igreja, da casa de oração. Cada um, Senhor, que o Senhor conforte, o Senhor console, que o Senhor traga regozijo, que o Senhor traga discernimento, paz, nos momentos difíceis, que o Senhor possa estar, Senhor, através do teu Espírito, dando, Senhor, o auxílio necessário. É isso que nós te pedimos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Gostaria de dar a oportunidade à Kaliene para que ela pudesse louvar o cântico. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o hino 62, o hino de gratidão ao nosso Senhor. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Te agradeço, Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém.
Deus abençoe a todos. Meus irmãos, hoje é considerado, comemorado o Dia das Crianças, né? E eu peço, nesse momento, a irmã Sueli, não sei se ela pode estar orando, gostaria que ela orasse pelas crianças, como um todo, e as crianças de nossa igreja, para que Deus possa guiar os seus passos, os seus caminhos, para que elas possam estar crescendo nos caminhos do Senhor. Irmãos, perdão, Sueli é minha esposa, ele está com vergonha. Uhum. Não tem problema não, irmão. Eu gostaria de pedir a Vanusa, então, Vanusa possa orar pelas crianças. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Deus, por este momento que tu nos concede em tua presença. Momento esse, ó Deus, que nós louvamos, exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Momento esse, ó Deus, onde a tua igreja, o teu povo se reúne, ó Deus, mesmo que à distância, mas certos, ó Deus, unidos em um só pensamento, em uma só fé. Nós queremos neste momento, Senhor, nesta unidade, Senhor, neste mesmo pensamento, orar pelas nossas crianças. Orar, ó Deus, pelas crianças do Brasil, pelas crianças do mundo inteiro. Orar, ó Deus, especialmente pelas nossas crianças, pelas crianças da igreja. Ó Deus, que tu possas abençoá-las a cada dia, que elas possam, ó Deus, caminhar e trilhar o verdadeiro caminho pelo qual elas aprenderam. Ó Deus, que elas não possam se desviar jamais, Senhor, de todo o aprendizado. Ó Deus, nós também queremos te pedir esta bênção para outras crianças, te pedimos conversão por elas, te pedimos, ó Deus, que elas também possam ser alcançadas por esse conhecimento genuíno na pessoa de Cristo Jesus. Pai, nós queremos também te clamar, Senhor, pelas crianças que sofrem, pelas crianças, ó Deus, que têm passado por sérias dificuldades, ó Deus, por tantas opressões também dentro dos seus lares, tantas crianças que são machucadas, Senhor, ofendidas. Ó Deus, tem sofrido, ó Deus, todo tipo de abuso por parte, ó Deus, às vezes dos seus próprios familiares. Ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, que tu possas preservar, que tu possas guardar estas crianças, ó Deus. Nós temos visto, ó Deus, tantas coisas terríveis. Neste momento, nós queremos entregar, que tu possas poupar, ó Deus, cada criança dessa, da mão do homem mau, daquele, Senhor, que quer fazer o mal, Senhor, para elas. Deus, mais uma vez, nós te agradecemos por cada criança e te pedimos, derrama sobre elas a tua graça, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Eu sou muito grato a Deus, irmãos, pelo que Jesus tem feito, pelo que o Senhor tem feito, né, na nossa igreja com relação ao departamento infantil. A dedicação das professoras. Eu tenho como exemplo aqui em casa, minha esposa, ela é professora da escola dominical. Vejo o exemplo aqui em casa que ela dá, com os estudos, com a revista, com a dedicação, né, que é passada para as crianças, assim como a vida de Claudinha, como a dedicação de Claudinha. O William como conselheiro das crianças, que está sempre ali, né, com cuidado de comprar materiais para as crianças, né, nunca falta. É motivo de gratidão mesmo, né, falando da minha parte, que eu tenho com a igreja presbiteriana. O meu filho está ali e tem pessoas que estão dedicadas ao ensino, né, pelas crianças que estão ali. Sabemos que na infância é muito difícil, né? Tá ali a formação de caráter e devemos guiar as nossas crianças no Evangelho, não só nós como os pais também, mas como as igrejas, que elas possam estar tendo essa visão com relação às crianças.
Eu queria pedir nesse momento a Fátima que orasse pelas suas professoras, né? Pela vida de William, pela vida das professoras também de Lagoa Seca, de Barra. Deus possa estar abençoando a vida desses professores. Uma Fátima? Falhou, que falhou, mas eu estou fora. Santo Deus e Pai, Senhor maravilhoso, poderoso, santo, justo, perfeito, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor, diante de Ti nós te pedimos pelas professoras, joias preciosas Tuas que estão ensinando as crianças, Pai, para crescer, Pai, na Tua sabedoria, no Teu conhecimento, conhecendo a verdade e vivendo na verdade, meu Pai. Senhor, abençoe elas poderosamente, cada dia, renovando as suas forças e abençoando os pais, para que cada dia esteja com os seus filhos, lendo a palavra, orando com eles, e eles crescendo, Senhor Deus, na tua graça e no teu conhecimento, meu Pai. Eu abençoe as professoras e peço bênção para cada um, Senhor, as bênçãos da saúde, da paz, a bênção, Senhor amado, que dia elas possam estar renovadas das tuas forças para ensinar as crianças. E que o Senhor venha abençoar esta noite todos os que estão nessa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu queria pedir nesse momento a Otto, eu não sei se ele está disponível, que orasse pela vida do irmão Alexandre, né? Está com a oportunidade essa noite de trazer a reflexão, que Deus possa estar abençoando não só a vida do irmão Alexandre, mas todos aqueles que se dedicam, né, ao passar o que diz a Sagrada Escritura. Amém. A palavra está com o nosso irmão. Amém, irmãos. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs nesta noite, logado aqui nesta Amém. sala, reunidos em torno da unidade cristã, através do nome precioso do Mestre Jesus Cristo. Queridos, eu vou dividir com os irmãos, compartilhar com os irmãos uma porção da Bíblia, na Epístola de Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Como se trata de um capítulo pequeno, com 10 versículos, vamos ler completo, tá? Para que a gente possa extrair algumas lições, obviamente, e analisar alguns textos que a Bíblia nos comunica dentro dessa porção toda. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 10. No início ele já diz assim: Paulo, Silvânio e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar,
recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas sobremodo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis, tem sido o nosso procedimento entre vocês e por amor de vocês. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muitas tribulações, com alegria no Espírito. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vocês. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos e irmãs, que Deus aplique essa palavra em nossos corações e nos faça compreendê-la conforme ela é e não conforme nós queremos que seja. Eu gostaria de conversar com os irmãos um pouco aqui sobre o sucesso do Evangelho, a igreja que estava situada em Tessalônica e também sobre a fidelidade desta igreja para com o recebimento da palavra do nosso Senhor. Antes de mais nada, irmãos, esta igreja, ou esta carta, ela foi fundada, irmãos, ou escrita por volta do ano 51 a 52, depois de Cristo. Provavelmente o apóstolo Paulo escreveu ela estando em Corinto, e aqui ainda nós podemos extrair, irmãos, algumas estatísticas que são importantes. Esta carta, ela tem 5 capítulos, pelo menos um versículo de cada capítulo fala da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela tem 89 versículos, e ela está situada entre os livros no 52º livro da Bíblia. Ela foi escrita, irmãos, por volta 51 e na segunda viagem missionária de Paulo. Provavelmente uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu às comunidades. Alguns estudiosos dizem que a primeira foi a carta de Gálatas. A composição, irmãos, que formava a membresia daquela igreja, conforme Atos capítulo 17, versículo 2 a 4, diz que era de judeus, gregos e muitas mulheres distintas na ocasião. Ali Paulo prega por aproximadamente 3 sábados, ensinando acerca das Escrituras, e o que acontece é uma conversão em massa ao nosso Senhor. E diga-se de passagem que houve um grande alvoroço nesta cidade de Tessalônica, pelas preleções que Paulo estava fazendo em cada sábado. Paulo estrategicamente ia nas sinagogas judaicas e, nas suas oportunidades, ele falava da graça de Jesus Cristo e do poder maravilhoso que essa graça tinha
quando uma pessoa recebia o Senhor como suficiente Salvador. Notadamente, irmãos, nós não podemos nos esquecer que Paulo mantinha sempre o cuidado de citar as pessoas que estavam ao seu lado. E aqui, irmãos, nesse texto que a gente leu, logo na parte da introdução, ele cita aqui o Silvano. O Silvano era o mesmo que Silas, e este era um dos companheiros de Paulo nesta segunda viagem missionária. E também ele participou da fundação de igrejas localizadas na Macedônia, conforme diz Atos capítulo 15, versículo 40, e Atos capítulo 18, versículo 18. Notadamente, irmãos, Paulo cita também um outro jovem que está aprendendo com ele, por nome de Timóteo. E este ainda, irmãos, vale aqui dizer que era muito jovem, mas Paulo viu um grande potencial neste jovem e o recruta no sentido de conduzi-lo à caminhada cristã para junto às missões que Paulo fazia. Ainda nós podemos compreender que Timóteo era filho de um pai grego e de uma mãe devota, judia cristã, juntamente com a sua vó. Então, o Timóteo aprendeu desde cedo as sagradas letras da sua mãe e da sua avó, e Paulo havia convocado ele para essa missão, o qual era implantar a igreja em cada local que Paulo ia, conforme diz Atos capítulo de número 16, versículo de número 1. E ainda, irmãos, no texto, no versículo de número 1, nós podemos destacar aqui, irmãos, uma expressão muito forte que se encontra neste texto, onde ele diz assim: em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isto aqui, irmãos, claramente aponta para a intimidade da igreja, bem como também para a paternidade, de modo que esta igreja, ela é do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. E ela está assegurada dentro da aliança com Deus, comprada com o sangue de Jesus Cristo. Então, note que aí no texto ele diz em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela tem um dono. A igreja, ela tem um dono, e é Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, ele ainda completa, trazendo aí uma saudação. Graça e paz a vós outros. Note, irmãos, a graça de Deus sempre foi derramada no coração dos pecadores, o qual foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E esta paz, irmãos, também é dada a estes pecadores que são justificados mediante os méritos de Cristo. E é isso que o texto está querendo mostrar para a gente aqui. Mostrar, irmãos, um prefácio e uma saudação. Mostrar aqui, irmãos, que esta igreja, ela está resguardada pelo Senhor. Ela está resguardada pelo Senhor. Já no versículo de número 2, irmãos, ele traz aqui uma ação de graças. Ou seja, ele traz uma palavra de gratidão ao tempo que também uma oração feita por eles. Note comigo, irmãos, a expressão aí no versículo número 2, da seguinte maneira: fazendo sempre menção de vós em nossas orações. A alegria de Paulo, irmãos, aqui, era dar graças a Deus por esses irmãos que em 3 sábados, ouvindo a palavra do Senhor, naquela sinagoga, aderiram à fé cristã. Ou melhor assim dizendo, Deus os chamou para esta graça. Deus os chamou para essa graça. E aqui, irmãos, nós conseguimos ver isso com muita nitidez. Isso daqui, irmãos, Paulo está fazendo aqui menção a esses irmãos, dizendo: olha, nós oramos por vocês todo instante. Nós oramos por vocês. Paulo aqui mostra, irmãos, aqueles irmãos
que mesmo estando distantes, ou mesmo passando por N dificuldades, Paulo estava orando por aquela jovem congregação. O cuidado de Paulo aqui, irmãos, era muito grande para com aqueles irmãos. Notadamente, irmãos, vale dizer que Paulo saiu daquela cidade porque houve grande alvoroço ali e foi necessário que Paulo saísse às pressas, porque muitos dos judeus tentavam destruir a vida de Paulo. E, obviamente, os irmãos, com muito cuidado, retira Paulo daquela cidade e ele vai para outros lugares pregar o evangelho. E aí, irmãos, aqui nós compreendemos, já neste versículo aqui de número 2, que Paulo ora sempre por aqueles irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos compreender que não podemos parar de orar pela igreja de Deus. Não podemos parar de orar, irmãos, com orações intercessórias pelos irmãos, para que haja saúde no corpo de Cristo. Devemos pedir a Deus, irmãos, que haja saúde no corpo de Cristo. E ao tempo também fazer menção da fé genuína desses irmãos. E era isto que Paulo estava fazendo. Já no versículo número 3, irmãos, nós encontramos aqui uma igreja como que modelo. E aqui nós extraímos 4 aspectos importantes e abençoadores. 4 aspectos abençoadores da fé genuína daqueles irmãos. Note comigo no versículo 3, ele fala aí da fé operosa, ou da operosidade da fé daqueles irmãos. Paulo estava muito contente em discorrer sobre esta carta, mostrando, irmãos, que ele tinha em mente aqui uma fé viva e também uma ação trabalhadora na obra de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, fico muito agradecido ao Senhor e dou graças a Deus quando faço menções de vocês nas minhas orações. Vocês têm uma fé operosa, uma fé ativa, uma fé trabalhadora. Irmãos, aqui Paulo mostra claramente que a vida cristã daqueles irmãos era uma vida, irmãos, equilibrada diante do Senhor. Uma vida equilibrada diante do Senhor. E aqui, Paulo não para ainda de tecer ou de narrar o fato. Ele aqui ainda diz, irmãos, que a presença de Deus na vida daqueles irmãos era o que motivava aqueles irmãos. Não existe uma fé, irmãos, operosa se Deus não estiver agindo primeiramente na vida deles. E é assim que nós cremos, irmãos. Quando Deus está agindo na vida de alguém, ele tem uma fé operosa. E aqui, irmãos, fé aqui é no sentido de aplicabilidade, de ação trabalhadora na obra de Deus. Não é uma fé por dizer eu tenho fé. Não é essa fé que aqui o escritor está querendo passar para a gente. A fé aqui, irmãos, é uma fé em ação. Uma fé em ação. Se eu digo que eu tenho fé, eu contribuo com a minha igreja. Se eu digo que eu tenho fé, eu estou inserido dentro do contexto da minha igreja, fazendo com que o reino de Deus tenha cada vez mais o sucesso devido. Aplica aqui, irmãos, ou aplica-se aqui na vida pessoal do indivíduo que se diz que tem o evangelho como um meio de salvação em sua vida. Você nota, irmãos, que aqui eles se despiram totalmente do velho homem e passaram, irmãos, a manter uma nova postura. Ou seja, eles nasceram de novo de fato, irmãos. Eles nasceram de fato de novo, irmãos. E aqui eu posso abrir aspas e dizer, irmãos, categoricamente, que aquele que não nascer de novo, irmãos, ele não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, irmãos, só dá trabalho. Só dá trabalho. Mas o verdadeiro cristão que é nascido de novo, irmãos, ele mostra a fé operosa em seus passos, em seu dia a dia. Fé operosa na sua casa. Esta fé operosa no seu trabalho.
Ele mostra essa fé operosa na igreja. Ele mostra essa fé operosa para a sua esposa, para o seu esposo, para a criança para o pai, a criança para a mãe. E assim, irmãos, essa fé operosa é identificada na vida diária do verdadeiro adorador ao Senhor. Note ainda, irmãos, que no versículo número 3, ele usa outra expressão bem interessante. Ele fala da abnegação do vosso amor, ou seja, ele fala do trabalho daqueles irmãos. Paulo mostra-se aqui feliz, irmãos, com os resultados do evangelho. E também como aqueles irmãos abraçaram aquele evangelho de tal forma que glorificavam a Deus com as suas vidas. Glorificavam a Deus com as suas vidas. E é isso que ele fala aqui, irmãos. Em um terceiro momento, irmãos, ele usa outra expressão aí, muito forte, no versículo número 3, e aqui eu destaco para os irmãos, no versículo 3 do capítulo 1, ele fala da firmeza da vossa esperança. Da firmeza da vossa esperança. A agenda aqui, irmãos, daqueles irmãos, era uma agenda de estar sempre firmes, mesmo passando por tribulações. Estar firmes, mesmo passando por tribulações. Eles não ficavam, irmãos, entristecidos ou até mesmo encabulados, acabrunhados, num canto, querendo desistir. Não, esta palavra não existia no vocabulário deles, na agenda deles. O que existia, irmãos, era uma firmeza na esperança, ou da vossa esperança. Isto mostra, irmãos, ou isto fala de convicção. Convicção daquilo que eles creem. Convicção daquilo que eles creem. E aqui eles creem, em primeiro lugar, em Deus Pai. E em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Mas, acima de tudo, irmãos, essa firmeza na vossa fé aqui, eles estavam convictos que um dia o Senhor iria retornar para buscá-los, para morar com Ele para todo sempre. Esta era a grande esperança desses irmãos. E aqui, irmãos, em quarto lugar, ainda no versículo de número 4, agora, Paulo enche o peito, irmãos, e fala com muita segurança, inspirado pelo poder do Espírito Santo, dizendo o seguinte: a vossa eleição é de Deus. A vossa eleição é de Deus. Perceba, irmãos, que aqui Paulo não teve medo, Paulo não teve dúvida diante do que os irmãos estavam mostrando. Paulo usa aqui essa expressão, irmãos, para dizer, olha, o chamado de vocês é plausível, dá para se ver que vocês de fato são eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Isso está inserido no versículo número 4. Você pode ver aí na Sagrada Escritura que ele fala isso, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. A vossa eleição. O que será que Paulo aqui, irmãos, está nos comunicando a nós leitores, que ele reconhece a eleição de Deus na vida daqueles irmãos? Fácil, irmão. Fácil. A vida cristã aqui, irmãos, estava tão ativa que o testemunho da vida deles era muito visível. Muito visível. Então, Paulo diz isso aqui com muita segurança, irmãos. Paulo diz aqui com muita segurança. Já no versículo número 5, irmãos, Paulo aqui agora se demonstra um pregador modelo para nós. Um pregador modelo para nós. E confirma isso, irmãos. E confirma isso quando ele diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vocês somente em palavras, mas também sobremodo, no poder, no Espírito, em plena convicção, como sabeis, tem sido o nosso procedimento entre vocês, por amor de vocês. Aqui, irmãos, Paulo mostra claramente qual era o teor da pregação apostólica nesse texto aqui. Se você perceber aqui, irmãos, Paulo não quer defender o seu apostolado. Mas Paulo quer mostrar para nós aqui, irmãos,
o que de fato ele tinha pregado para aqueles irmãos, para que essa produtividade, irmãos, para que o sucesso do evangelho tivesse tido êxodo naquela cidade que não conhecia o evangelho, mas Paulo chega ali e implanta o evangelho, e ali nasce, floresce uma congregação, irmãos, e essa congregação já começa a andar sozinha, porque, e quando eu falo andar sozinha, sem Paulo precisamente está lá acompanhando todo minuto. Note que aqui Paulo tomou conhecimento dos fatos. E a pregação apostólica, irmãos, consistia em 4 elementos fundamentais. E eu gostaria aqui de passar para os irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, a pregação apostólica pregava unicamente a Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Notadamente, na época não tinha o Novo Testamento ainda escrito. Então, o que se pregava, obviamente, era o Antigo Testamento e o Jesus Cristo revelado nele. Em segundo lugar, irmãos, a pregação aqui que Paulo transmitia para aqueles irmãos eram com palavras de poder impulsionado pelo Espírito Santo. E a gente consegue ver isso no texto, claramente. Nós não fomos até vocês com palavras humanas, persuasivas, mas no poder do Espírito Santo. Esse poder, irmãos, resultava tão somente da nova vida em Cristo, da convicção de que era, de fato, um pecador regenerado, liberto da escravidão de Satanás, e também ele tinha plena convicção da operação, da providência divina na vida pessoal dele, e por isso ele transmitia a outros. Irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo um cristão que ele não tem coragem de expor a sua fé, a razão da sua fé para outras pessoas. É muito triste isso, irmãos. Nós temos que expor para as pessoas a razão da nossa fé. A razão da nossa fé. Não estou dizendo com isso, irmãos, que você vai ter que convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nossa função é pregar o Evangelho. E, obviamente, que à medida que você vai pregando o Evangelho, vai se levantando pessoas tentando abafar. E é isso que aconteceu com Paulo, quando iniciou esta congregação. Tentaram de todas as formas. Em terceiro lugar, irmãos, nós conseguimos ver no texto aqui a autoridade celestial na vida de Paulo. A autoridade celestial na vida do apóstolo Paulo. Ele diz que pregava no poder do Espírito. No poder do Espírito. Em quarto lugar, irmãos, aqui ainda nós tiramos que eles criam na mensagem e também obedeciam à mensagem. Criam na mensagem, mas também obedeciam à mensagem. Por isso os resultados. Por isso os resultados. Eles eram pessoas que eram nascidas de novo pelo poder do Espírito Santo e eram justificados mediante os méritos de Cristo. Não necessariamente de uma religião vazia. Não era isso. Mas era em poder do Espírito Santo. Aí, irmãos, no versículo 6 ao versículo número 10, nós agora extraímos, né, como aqueles irmãos receberam a mensagem e como aqueles irmãos espalhavam o Evangelho. Isso está inserido aí no versículo número 6 ao versículo número 10. Em primeiro lugar, irmãos, note uma palavrazinha que tem aí no versículo 6, que diz assim: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Note que a mesma pregação, o mesmo conteúdo da pregação que Paulo pregava, aqueles irmãos também agora estavam pregando, irmãos. Aqueles irmãos agora estavam pregando. Então, irmãos, eles pregavam a palavra de Deus conscientemente, lucidamente, convictamente. Pregavam para outras pessoas. Pregavam em casa. Pregavam para os seus vizinhos. Eles pregavam a palavra para todas as pessoas. Mesmo em meio a muitas tribulações. Mas eles faziam isso com muita alegria no poder do Espírito Santo, irmãos.
Eles faziam isto com muita alegria no poder do Espírito Santo. E você vê isso daí, irmãos, na parte seguinte do texto, dizendo assim, tendo recebido a palavra, posto em meio a muitas tribulações, e com alegria no Espírito Santo, irmãos. O versículo 7, irmãos, e o versículo 8, o versículo 7 e o versículo 8 deste texto nos comunica, irmãos, que o evangelho estava sendo proliferado em toda aquela região, mas também fora daquela região, em toda a Macedônia, bem como também na Acaia. E é tão sério e forte, irmãos, o testemunho daqueles irmãos e a motivação espiritual daqueles irmãos que eles desejaram agora pregar por todos os lugares. Por todos os lugares. E foi isso que estava acontecendo aqui, irmãos. E o que é interessante, irmãos, é que o versículo número 9 diz que houve uma grande repercussão. E, inclusive, eles deixaram os ídolos para se converter ao Deus verdadeiro, servindo ao Deus vivo, ali na ocasião. Perceba isso, irmãos. E ele fecha, irmãos, o versículo número 10, dizendo assim, e para guardardes do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Um texto aqui maravilhoso, irmãos, para nós. O que nós aprendemos neste texto, irmãos? Em primeiro lugar, a igreja é do Senhor. Em segundo lugar, a igreja dá testemunho do Evangelho de Cristo. Aprendemos ainda, irmãos, que Paulo reconhece naqueles irmãos a eleição que é de Deus na vida daqueles irmãos. Aprendemos aí nesse texto, irmãos, que ele fala da fé operosa, uma fé viva, uma fé ativa que transmite para outras pessoas a realidade do Evangelho. Comunica para outras pessoas a realidade do Evangelho. Em terceiro lugar aqui, irmãos, e não obstante, em terceiro aqui, nós compreendemos que o testemunho daqueles irmãos era tão forte que eles pregavam por todas as regiões. Por todas as regiões. E por final, irmãos, ele cita dizendo que a conversão daqueles irmãos foi tão forte e completa que eles deixaram os ídolos. Deixaram os ídolos. E agora abraçaram e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. E por fim, fica a mensagem de grande esperança. Eles aguardavam o retorno do Senhor Jesus Cristo em glória com seus santos anjos para arrebatar a sua igreja. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesta noite e que nos faça compreender de veras o texto sagrado. A palavra está com o irmão novamente. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Brevemente. Você sempre está disposto, né? Quando a igreja precisa, quando a gente precisa. E dizer que Deus te abençoe. E é o que o irmão Alexandre realmente falou aí, expôs, né? E o verdadeiro cristão, né? Aquele que segue a Jesus Cristo, ele tem evidências dessa salvação, né? Logo quando ele escuta a mensagem do Evangelho, ele anseia, o seu ser tem um desejo de levar a palavra do Senhor àqueles que não conhecem. Meus irmãos, já estamos no término do culto de hoje, né? Gostaria de pedir aos irmãos que possam sempre estar acompanhando esse culto de oração. É muito importante para a igreja, meus irmãos. É um culto pequeno, é um culto apenas de 1 hora, né, de oração com a mensagem do Senhor. E dizer que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Queria passar nesse momento a palavra ao pastor Saul, que ele tiver alguma consideração nesse momento, que ele possa estar orando pelo final de mais um culto, né, de oração, e pela igreja de Pinheiros, da qual a gente vem sendo abençoado pelaquela igreja, que Deus possa estar fortificando a sua liderança e os membros daquela igreja, a obra que eles vêm fazendo, inclusive, né, alcançando a nós aqui. Amém. Amém, irmãos. Excelente mensagem, queridos. E agora vamos fazer a oração, lembrando que próxima quinta-feira nós estaremos adentrando
iniciando o módulo 3 do nosso estudo do Breve Catecismo, e vamos estudar a justificação, baseado em Romanos, capítulo 3, versos de 19 até o verso 31, sem prejuízo das demais citações que estão tanto no Breve Catecismo, como na própria Confissão de Fé. Né? Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, agradecemos pela vida dos teus servos que estiveram presentes no culto de hoje. Louvamos pela vida de cada um deles, pelas famílias aqui representadas. Queremos de modo especial te rogar pelos irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em especial pela sua junta de missões, que tem feito um trabalho extraordinário em todo o Brasil e também na nossa área, na nossa região e, por que não dizer, com a nossa igreja. Louvamos por essa iniciativa e porque tu tens usado os teus servos para atingir a tua igreja em todos os cantos deste país. Louvamos pela oportunidade que tu nos concedeste de estarmos reunidos como igreja e pedimos a tua bênção para nós durante toda a semana que ainda temos. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus Amém, abençoe a paz. todos. Deus continue Boa noite, abençoando a graça e todos, paz. que abençoe Mateus, Deus abençoe os abençoe irmãos. Valéria. Graça e paz. São Graça duas e paz. crianças, uma de Patos e aqui de Campina Grande, são preciosas para Deus e são preciosas para a família Araújo. Que Deus Amém. abençoe de Caleb, Mateus, Amém. Caleb, e abençoe Amém. o netinho, né, Vanusa? Paulo Henrique. Amém. Obrigada, Zé. Muito É verdade, lindo, muito Paulo lindo. Henrique. É curtinho. Obrigada, Paz dos irmãos. Deus Amém. abençoe nossas meus irmãos. crianças. Abençoe os filhos de Elton e abençoe os demais da igreja em nome de Jesus, que hoje é o dia deles, mas é nosso Amém. também, porque nós temos um pouco de criança até Jesus nos chamar. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus continue abençoando a todos, continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus.
trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.